Graça e paz. Amém. Meu cordial bom dia a todos. Hoje nós vamos na lição 4 e o nosso textual, para quem quiser abrir a Bíblia, é Mateus 19, especificamente o versículo 6. Nós vamos falar sobre casamento, divórcio, e o tema mesmo especificamente que a coordenadora nos passou é a sutileza na normalização do divórcio. E aí eu fiz um roteiro aqui, vamos fazer uma introdução, alguns apontamentos como conceito, nós vamos falar as características do casamento, enfim, do divórcio, no Antigo Testamento. Depois do Novo Testamento, eu fiz um recortezinho sobre o que Paulo fala, que ele acresce um pouquinho àquilo que Jesus Cristo deixou. E a aula também pede para nós avaliarmos a questão legal, ou seja, legislativa mesmo, o texto é claro, ela passa por aí, e aspecto moral do divórcio. Eu acresci aqui a questão da igreja e o casamento. Isso ficou por minha conta, mas eu reputo importante. E aí nós vamos passar por conclusão. Então vejam que nós temos muita coisa, né? Mas também temos muito tempo, porque 40, 50 minutos é muito tempo falando. E dá para falar tudo. É um volume razoável de informação, mas são informações, digamos, fáceis, não tem nada de... São muitas informações. Então, requer, de certa forma, uma atenção maior, porque senão você vai ficar perdido. E aí nós vamos começar, qual é o objetivo da lição de hoje? Expor, no contexto bíblico, a questão do divórcio, do casamento, pontuar os aspectos legais e morais do divórcio e refletir sobre a prática pastoral. Foi aí que eu inseri a igreja. O que nós estamos falando? Para membros. Então, esse terceiro item, pastor Alba, nós vamos focar mais nos membros, e naturalmente sabemos que o pastor, enquanto pastor das ovelhas, tem que, evidente, cuidar de quem está numa situação delicada, que é a dissolução do casamento. E o texto áureo é Mateus 19, 6. Assim, não são mais dois, é Jesus falando sobre o casamento, mas uma só carne, portanto, que o Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o texto básico da nossa ministração. E lá na nossa revista fala sobre verdade prática. Tá, e o que isso implica na prática? Implica que nós, enquanto cristãos, precisamos manter o padrão, a doutrina, o ensinamento, enfim, do que fora ensinado pelo nosso mestre. Se nós somos cristãos, nós temos Cristo como mestre. E a verdade prática que a revista traz para nós é, sobre o casamento, o próprio Jesus disse, é assim. Pronto. A verdade prática, então, é manter os padrões, que conforme nós veremos, quando formos tratar da legislação, os padrões humanos mudaram tudo. Aquilo, comparando com aquilo que Jesus nos ensinou. E os tópicos da lição são o divórcio no contexto bíblico, Antigo e Novo Testamento, a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio em seus aspectos legais e morais, e o divórcio na prática, pastoral, na igreja, né? E eu fiz esse recorte. Nós vamos começar fazendo alguns apontamentos. Vamos começar pelo conceito. O que é divórcio? O divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação, liquidação de todos os seus efeitos civis. Esse é o conceito do que nós vamos estudar. O Brasil, e aí eu tive que, o conhecimento não ocupa lugar no espaço, eu fui usufruir dos meus conhecimentos, até foi legal eu pegar esse tema, pastor Alba, porque aqui vocês vão perceber, pelo que pede a lição, nós vamos falar de legislação. O Brasil tem a doutrina brasileira, os juristas, enfim, tem um posicionamento que
casamento pode ser um contrato, pode ser uma instituição ou um ato complexo, híbrido, porque envolve a questão civil e a questão religiosa. O doutrinador fica nesse balanço. Ele não fala que o casamento, como fala aqui na Bíblia, que é uma instituição sagrada, é uma instituição que a igreja deve preservar. Não, ele fala que, não, o casamento, na esfera civil, ele é um contrato. Portugal, eu fui pesquisar, reconheceu cabalmente, nem fala de doutrina híbrida, de uma instituição, fala não. O contrato tem uma, desculpa, o casamento tem uma natureza contratual. Pronto, lá fala assim, casamento é um contrato, olha só a diferença. Isso é típico de país ateu, típico. É celebrado entre duas pessoas, e aqui nem está dizendo, como diz lá no artigo 226 da Constituição Federal, que é entre homem e mulher. Aqui está dizendo duas pessoas, que pretendem constituir família, mediante a plena comunhão entre ambos e tal. Aqui, lá em Mateus 19, que nós vê aqui a diferença dessa questão contratual, que casamento para a igreja não é contrato, não é. Na instituição religiosa, é o que liga o homem a uma mulher e o transforma em uma só carne. É uma aliança, olha a diferença, perante Deus. O casamento civil eu vou lá assinar, perante o homem. Mas o casamento, sob a nossa luz, cristãos, né, somos cristãos, ele não é isso. Ele é uma aliança perene. Que Deus criou, aliás, desde Gênesis. E foi reforçado no Novo Testamento, nós veremos. Direito canônico é o direito religioso, direito da igreja. E a igreja, até pouco tempo, nós vamos tentar passar rápido por isso, ela era misturada com o Estado. O Estado cria leis. Quando o Estado mistura com a religião, e até um dia desse era, nós vamos ver, misturava e dizia, não, aliás, nem tinha casamento civil, não tinha esse contrato que nós acabamos de ver, tinha casamento. Onde era? Na igreja. Mas aí foi criando leis e foram mudando tudo. Eu fui fazer uma pesquisa, foi na França, só para vocês verem, em 1767, tem pouco tempo, que começou a bagunçar o coreto. O Estado francês optou por romper com a igreja e oficializar o casamento civil. Não, você não quer casar na igreja? Precisa não. Você não precisa das bênçãos de Deus aqui na França, a partir de 1767, sob o olhar humano. Nós vamos fazer um ato, que nada mais é do que um papel que você assina, e nós não estamos falando de instituição religiosa, nós estamos falando de civil. O que é civil? Direito civil, direito das pessoas, independente da instituição, casamento. Mas o nosso, e a visão é completamente diferente da visão contratualista, né, que é o contrato de um casamento civil, para a instituição sagrada, que é o casamento, para nós. Tem muitas passagens em Gênesis, muitas passagens no Novo Testamento, muitas passagens, inclusive com o próprio Jesus dizendo, nós vamos ver, mas me permita falar aqui algumas palavras que são características do casamento que nós, cristãos, defendemos. Heterossexual, o plano é a união entre homem e mulher, ponto. Monogâmico, poliginia e poliandria, um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens, que são esses dois termos. Inadmissível, mono é um, né? Monogamia. Monossomático, é outra característica. Soma, né? Mono, soma e transforma em um. Que Jesus disse, separa-te do teu pai, da sua família, enfim, constitui uma nova família, a partir de então você é um. Isso é monossomático. Soma e transforma em um, que é a nova família. Indissolúvel, existe uma exceção, nós vamos ver, mas lá está dizendo, no capítulo que nós lemos, 19:6, Deus ajuntou e não separa o homem. Indissolúvel. E olha para você ver, é facultativo. Ninguém casa forçado, pelo menos. Casamento é um ato que eu amo minha esposa, a partir de então,
quero ficar com ela e quero constituir filhos com ela. Essa faculdade também vale para o divórcio. Até no caso que Jesus diz que pode divorciar, que é a traição, que é o adultério, um dos cônjuges, no caso o traído, pode dizer, não, eu perdoo. E existem exemplos brilhantes. Vou contar o milagre sem contar o santo para não expor. Pessoas próximas a mim, hoje com 50 anos de casado. Durante 30 anos houve infidelidade da parte do homem. E a mulher, eu acompanhei, porque eu não sei, parece que as pessoas veem em mim e falam e comentam, dizem, você não pode falar isso para os outros. Não, mas eu preciso falar com você. Aí eu fico ouvindo. Hoje a mulher venceu, porque é faculdade. Eu caso se eu quiser e divorcio se eu quiser. Jesus disse, no caso do adultério, pode. Mas ele ensinou perdão, não ensinou? Mas continua sendo faculdade. Eu posso exercer o meu direito, inclusive, sob o olhar da igreja. Nós vamos ver aqui. Vamos começar agora, mais Bíblia. Quem quiser acompanhar, Deuteronômio 24, 1, 4. O divórcio no Antigo Testamento era previsto, mas tinha uma interpretação terrível. Terrível. Nós vamos ver. O casamento é mandamento. Não posso juntar, eu não posso coabitar. Sob o olhar de Deus, eu preciso ter as bênçãos dele, que é no altar, com a cerimônia, onde há a bênção, onde há a provisão, e a partir daí você segue o mandamento, porque é mandamento, não é faculdade. Ok. E no Antigo Testamento, havia permissão para o divórcio. Eu não vou ler toda a mensagem, mas Moisés permitiu o divórcio por conta da dureza de seu coração. Mas continua não sendo compulsório. Compulsório é obrigatório. Bom, eu vou ler só essa parte, ó. Deuteronômio 24, 1, 4. Uma das condições para o divórcio, olha para vocês verem essa interpretação, completamente equivocada, que Jesus veio corrigir, nós vamos estudar no Novo Testamento. Uma das condições para o divórcio, que está permitido, era o marido encontrar, olha para vocês verem, já começa errado. Então tá, a mulher se encontrar, então não. Está falando do marido, hein? Uma interpretação mega machista. Mega. Encontrar coisa feia na esposa, que possui isso é Bíblia, hein? Um sentido de coisa vergonhosa, coisa indecente. Mas ela fez uma comida, eu não gostei. É coisa feia? Ela usou uma roupa que eu não gostei, é coisa feia? Aqui o Antigo Testamento deixa sob a interpretação do marido qual é o motivo que lhe permite. Olha para vocês verem que uma legislação chamada aberta, né? Ela tem interpretação de acordo com o que me convém. Não, minha esposa agora está com 40, eu vou tocar ela por 2 de 20, que ela não é coisa feia, está escrito lá na Bíblia, eu posso até usar, sob o olhar do Antigo Testamento. Aqui também Deuteronômio 22, 22, fala assim, quando um homem for achado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão. Também isso aqui foi completamente alterado no Novo Testamento. Por quê? Aí, se a gente for ver um contexto até, porque o Antigo Testamento é a Torá. E até então não existia um Estado forte, com legislação própria. Havia uma confusão entre Estado, lei mosaica, com lei dos homens, Código de Hammurabi, inclusive, eu lembrei aqui, Código de Hammurabi. Hammurabi é muito próximo de Abraão. E aqui nós estamos vendo lei do talião, dente por dente, olho por dente. É morte, é dureza mesmo. Mas enfim, não vamos perder tempo com essa. E aqui agora nós vamos entrar no divórcio do contexto do Novo Testamento. Olha para vocês verem, Mateus 19.
O plano original do casamento que Jesus defendia era perpétuo. Ou é, né? É perpétuo. Quando os fariseus quiseram fazer uma pergunta de algibeira, né? Aquela pergunta capciosa, duvidosa, para espremer Jesus e ele entrar em contradição, inclusive com as autoridades humanas, e colocar Jesus em dificuldade, porque eles não estavam nesse momento aqui querendo aprender. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, a famosa saia justa. Aí que ele responde com uma pergunta, olha para vocês verem a sabedoria, ó. Não tendes lido, Mateus 19, no princípio, o Criador fez o macho e a fêmea, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Olha a insolubilidade, que é insolúvel, perpétuo, assim por diante. Mas lá em Mateus 5,32, tem um termo grego, que é porneia, que vem de prostituição, que vem de adultério. O único motivo para se separar é se houve relações sexuais ilícitas, que é o adultério. Por outro motivo, Jesus está dizendo, não. Por este, ok. O que é que eu poderia resumir desse 5,32? Se alguém sofreu uma traição conjugal, tem direito a um novo casamento. É a hipótese, é a situação que Jesus colocou com clareza. Se, dito de outra forma, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e essa pessoa se casar com outra, comete adultério, o casal. Ou seja, quem casou com outra e largou a primeira não por adultério, e quem casou com esse, que formou esse novo casal. Ambos cometem adultério. Separa sem ser por infidelidade? Não pode. É a opção. E Paulo, aí até hoje de manhã eu dei uma confirmada nisso aqui, isso aqui requer um pouco de atenção. Lá em 1 Coríntios 7, 10, 11, fala assim, ó, sobre o olhar de Paulo. Olha para vocês verem quem é Paulo, hein? Ele cresceu, a tamanha autoridade dele, ele cresceu mais uma hipótese, olha, que Jesus não disse, pelo menos eu não encontrei. Quem disse foi Paulo, e está na Bíblia. Se é a Bíblia, é a nossa bússola, portanto. Todavia aos casados, mandou, não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido também não deixe a mulher. 7, 10, 11. Lá, ainda no mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, a partir do 12, tem um ensinamento que requer um pouco de atenção. Lá ele fala assim, digo eu, Paulo, e não o Senhor, se referindo a Jesus. Se eu estou casado com uma pessoa que é descrente, mas ela está sob o meu teto, eu não posso largar, não posso divorciar. Isso vale para o homem, tanto quanto para a mulher. Mas olha a ressalva, especificamente no 7,15, me permita ler. Mas se o descrente se apartar, ou seja, é descrente, não quer mais casar e abandona o lar. É isso que ele está dizendo. Aparta-te. Está autorizado. Porque neste caso o irmão e a irmã não estão sujeitos à servidão. Essa servidão é no sentido, servidão é como se fosse um escravo, alguma coisa assim, ou seja, está ligada àquilo e não posso mudar. Estou por baixo daquilo lá, eu não tenho como sair. Nesse caso aqui, está livre para um novo casamento. Esse acréscimo aqui, é importante a interpretação, porque ele fala, aqui diz
O Senhor, quando fala, no capítulo 7, versículos 10 e 11, aos casados mando, não eu, mas Jesus. Nesse outro caso aqui, Paulo está dizendo, se você está casado com uma pessoa, ela é descrente, mas está com você e continua com você, não está autorizado. Mas, se você está casado, a pessoa é descrente, não é crente em Deus, enfim, e abandono lá, segundo Paulo, é possível. Aqui, esse aqui me deu um pouco de trabalho, porque talvez até a Vitória era melhor para dar essa aula, porque aqui tem que estar meio atualizado no direito, e eu prometi para mim mesmo que não ia estudar mais direito. Mas tive que estudar. Perdi um tempinho aqui, mas vamos lá. Eu vou tentar dar uma panorâmica, porque quando se fala em legislação, a coisa complica bastante, porque são anos. Nós não estamos falando, eu falei isso, 1700 e alguma coisa, eu acabei de 767, que isso começou a mudar e começou lá na França. Mas chegou aqui no Brasil, e nós vamos dar uma panorâmica. E aqui, com devido respeito, eu vou discordar quando o tema fala assim, a sutileza da normalização do divórcio. Eu acho que não tem nada de sutil. Essa é a minha opinião. Está afrontando para rachar. E nós vamos provar isso aqui, na minha opinião, com legislação que o homem fez, afrontando a instituição, o mandamento, que é o casamento. Não tem nada de sutileza, é pancada. Pancada, porrada. Não. Ontem eu ouvi no evento nosso lá de homens, as pessoas que ficam em cima do muro. Não, mas a legislação fala isso, então eu concordo. Não, mas o mandamento que Jesus nos ensinou é outro. Aí o cristão tem que fazer o quê? Ficar em cima do muro? Aí eu ouvi assim, não, eu sou cristão, eu só tomo tiro de um lado. Eu só tomo tiro de um lado. O que esse cara aqui dizia ontem foi muito feliz, na minha opinião. Eu tenho posição. A lei pode dizer o que ela quiser. Agora, eu sou cristão, e o que meu mestre me ensinou foi isso. Então, que dê tiro o outro. Eu posso subir em cima do muro, mas para tomar tiro, só de um lado. Porque o que eu aprendi foi isso. A lei pode vir, e veio. E daí? Mas vamos passar aqui. Existia uma jurisdição eclesiástica, olha para vocês verem. Jurisdição é de dizer o direito. Eclésia é a igreja. Em 1827, lembra que 1822 veio a independência, em 1827 nós éramos colônia, Império Português, enfim. Firmava nessa jurisdição, nessa legislação eclesiástica, firmava a obrigatoriedade das disposições de um concílio da Igreja Católica, chamado Concílio de Trento, consolidando as questões matrimoniais debaixo do olhar eclesiástico, que são aquelas características que nós acabamos de ler. Aí veio, eu não vou aqui, mas eu acho que é importante nós entendermos, isso aqui é o cristão que é consciente do que está acontecendo, porque o conhecimento, ele tira a tapa da cegueira das pessoas, e quando a gente conhece, a gente percebe o que está acontecendo. Por que a revista fala assim, não, na aula deve ter sim os aspectos legais. Ué, por quê? Porque os aspectos legais estão afrontando os aspectos religiosos. Então você, até para subir em cima do muro, para dar tiro e tomar tiro do outro lado, você tem que saber. As constituições, e a imperial, como eu disse, tinha uma ligação com a igreja, ainda eram misturados. Aí veio a proclamação da República, 1889. Aí a primeira Constituição, 34, 1937, 1946, 1967, 1969. Elas todas preservavam o que nós defendemos. A Constituição de 1888 veio permitir o divórcio, e a partir de então, nós começamos a ter legislações, é óbvio, e até jurisprudência, que nós vamos ver aqui, mesmo que rapidamente eu vou tentar, afrontando o casamento,
conforme deve ser, conforme foi ensinado. O divórcio, para vocês terem ideia, foi instituído no Brasil só em 1977. Uma lei famosa, a lei do divórcio, 6.515. Então, assim, vocês veem que foi um dia desse, hein? 1977, eu já era menino lá em Presidente, corria lá. Bom, quem se casava, olha para vocês verem, quem se casava até então, permanecia com um vínculo jurídico para o resto da vez, o resto da vida, desculpa, era uma só vez, 1977. Agora vamos avançando aqui, vou ter que dar uma acelerada. União estável. A união estável, aí já não é casamento mais, é união estável, é civil, entre aspas, um contrato. 2002, reformulação do Código Civil, que era de 1916, ó. Outras formas de constituição da família, além daquela que nós aprendemos, que é sagrada, que ela precisa das bênçãos. Em 2007, o divórcio e a separação consensuais, olha aqui, ó, a normalização sutil, desde quando isso aqui é sutil? O divórcio e a separação consensuais podem ser requeridos por via administrativas no cartório. Gente, eu li isso aqui, eu tive que ler em vários lugares, porque o cartório, você nem precisa ir lá, é online. É, online. Você descasa online. Não, e tem outra. Não, eu também não quero fazer online, mas também não quero ir lá. Eu passo uma procuração e alguém vai lá e descasa, por mim. Eu nem lá preciso. Que importância que tem o casamento. Em 2010, veio a tal da PEC do divórcio. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem requisito prévio, porque precisava do desquite, precisava de ficar um período, aí eu não vou entrar em detalhes, apesar que eu estudei de 1 ano, 2 anos, para depois ver se você quer mesmo. Tipo assim, vamos tentar salvar essa família, olha a leitura. Aí falou, não, que nada, quer casar, casa, quer descasar, descasa, o que nós temos a ver com isso? Isso é coisa lá da igreja, entendeu? O que tem de sutileza aqui? Em 2011, e aí é outra coisa que nós precisamos saber, para posicionar, mesmo para tomar tiro só de um lado. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, é o papel dele. É a última instância, são 11 ministros. O artigo 226 fala da Constituição Federal. Aí vamos falar um pouquinho de direito. Existe um princípio de hierarquia em tudo, incluindo entre a lei. A maior lei, a de baixo, não pode ir contra ela. E a maior lei de qualquer país é o quê? A Constituição da República Federativa, como é o caso do Brasil. A de 1988 falou que, no seu artigo 226, parágrafo 3º, que é homem e mulher. E o nosso guardião da Constituição, que deveria preservar o que está escrito lá, e aí existem posições contrárias com argumentos fortes, hein? Mas aqui nós estamos na escola bíblica, certo? 2011, STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu por unanimidade, não foi 6-5, não, 11-0, goleada, que casamento pode ser com qualquer sexo. Em 2013, olha o avanço, ó. Em 2013, veio a resolução do CNJ, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A cúpula do Poder Judiciário é quem compõe o CNJ. E essa resolução do CNJ aprovou nessa resolução que o casamento, reforçando a jurisprudência, a decisão outrora, de 2011. 2 anos depois, não, nós não estamos nem satisfeitos de só estar na jurisprudência, numa decisão que nós demos. Nós vamos fazer uma resolução dizendo, é sim possível casamento de sexos, com pessoas de sexos diferentes. Aí uma curiosidade, olha para vocês verem, em 2017, antes de uma lei que seja uma emenda constitucional, que seja uma lei, qualquer lei, ela passa por uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. Se não for aprovado nessa comissão, que vê se ela é legal, aquela lei, legal do ponto de vista, se não fere a Constituição, né, é certo, do ponto de vista legislativo, essa Comissão de Constituição e Justiça, ela falou que pode sim.
2017. Mas ela não foi para o plenário. Aí tira as conclusões suas. Proposta de uma senadora do PT, senadora Marta Suplicy. Como ela não foi para o plenário, o Código Civil, a Constituição, etc., exceto o STF, por meio de uma decisão em 2011 e por meio de uma resolução em 2013, ainda a própria Constituição está lá, é homem e mulher. Mas os julgados, a resolução do órgão supremo está dizendo que pode, e é o que está valendo. Numa interpretação gramatical do que está escrito na Constituição, não poderia, mas eles deram um jeito. Bom, e aqui agora, lá, o tópico nosso é análise legal e análise moral. Então vamos passar para a moral. O Estado garante o divórcio, online, por procuração. Banalizou aí. Mas e sob o aspecto moral? E quando eu falo moral, sob a ótica da moral cristã, certo? Pode ou não? Depende. Se for sob os ensinamentos de Cristo, nós já vimos, é só aqui lá. Mas a lei facilitou, aliás, o Ocidente, viu? Eu pesquisei outros estados, nós vamos falar alguma coisinha rápida aqui, mas vamos falar. O Ocidente, como um todo, a Europa faz dó. Vou trazer um dado aqui que vocês vão, é estarrecedor. O Estado garante o aspecto legal, de lei, do divórcio, mas há uma diferença sobre o prisma da fé, que é a que nós defendemos. Qualquer motivo justifica a prática do divórcio. Lá no Antigo Testamento, coisa feia, coisa que eu não concordo, então eu divorcio. Aí Moisés permitiu. Aí veio Jesus e consertou essa interpretação aberta aí, que nada a ver. Então, deixa eu fazer, trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por outro com cartão de crédito mais gordo. Olha, se você quiser divorciar, a lei te dá o direito, mas é moral do ponto de vista religioso? Então, o que nós podemos... Existem questões legais que lhe autorizam, que lhe dão direito. Contudo, existem questões morais sob a ótica da igreja, sob a ótica dos ensinamentos de Jesus, que não vai, que não dá. O que nós estamos vendo, então, vamos usar um termo aí, o novo normal. A relativização daquilo que foi ensinado. A banalização do que foi ensinado. Imagine que, acompanha comigo, eu tenho a minha esposa, nós começamos juntos, não tínhamos casa própria, não tínhamos nada, nós tínhamos para estudar e passar no concurso e começar a construir a nossa vida. Aí nós conseguimos comprar nossa casa, veio os patrimônios maiores, que são os filhos, aí a gente gerou a semente que vai fazer com que a minha geração, a minha herança, protraia ao longo do tempo, mas aí depois de algum tempo de luta, de batalha com ela, eu falo assim, tchau, eu vou querer uma novinha agora que... Ou a mulher, que o texto da revista fala, a mulher vai largar o cara que está quebrado, porque ela achou outro mais rico. Isso não é questão moral. Então, nesse aspecto, o casal, ele construiu junto, ele avançou junto nas questões dos filhos, na questão patrimonial, uma construção de anos. Aí acaba, porque a lei permite. Mas existem outras questões que não só, e somente só a lei, existem questões de ordem moral.
E aqui agora alguns dados, e eu vou inserir esses dados que eu pesquisei sob o olhar da igreja. Qual o papel da igreja nisso? A salvaguarda dessa questão moral, e por que não dizer da questão de valores cristãos, que são dogmas. O que é dogma? Dogma, eu falo assim, ó, isso aqui é incontestável. Jesus não disse, ó, o divórcio pode acontecer por conta da infidelidade e outras causas tais. Não. A verdade é essa. Pronto. Não tem. E a igreja tem que defender isso. De novo, estar em cima do muro, levando tiro só de um lado. Eu gostei disso. E muitas pessoas sobem no muro e ficam tomando tiro dos dois lados. Só para vocês terem uma ideia, o que está, por isso que eu discordo da sutileza, da banalização, enfim. Não tem nada de sutileza aqui. Dados do IBGE, me permitam, 2021, pandemia, que acelerou o divórcio, ficou mais em casa, mais briga, mais confusão, mais divórcio. Aí eu tenho um problema, ao invés de eu resolver o problema com a minha esposa, não, eu vou largar dela. Realização de 80 mil, só em 2021, 573 divórcios, recorde na série histórica. Infelizmente, nós começamos a ver isso só em 2007, que é um problema grave de estatística do Brasil. Pra vocês terem ideia, a Europa começou em 1960 e nós vamos trazer o dado. Esse aqui é para rachar. Rio de Janeiro, carnaval, uhul. Cartório em 2021, mesmo ano, recorde histórico, 6.039 divórcios. Em 2018, 3.217. Portanto, praticamente 100% de aumento de 2018 para 2021. Por data, estatísticas sobre Portugal e Europa, eles são bons nisso. 1960, pasmem, havia a cada 100 casamentos de 9 países da Europa, uns têm mais dados, outros não, isso aqui eles buscam nos cartórios e tal, mas em 1960, a cada 100 divórcios, a cada 100 casamentos, de 9 a 13, a margem. Baixa, né? A Bélgica, que eu já busquei logo o recordista, mas a média deles é 30 e tanto, 40 e tanto, é a média. Mas a Bélgica, em 2020, de cada 100 casamentos, pasmem, 65 dão em divórcio. O que tem de banalização nisso? Total, gente. Não tem sutileza nenhuma nisso aqui, não. Eurostat, Escritório de Estatística da União Europeia. Esse é para acabar o Piqui do Goiás. 2017, 1,9 milhões de casamentos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas diminuiu o número de casamentos e aumentou o número de divórcios, porque o povo lá também não quer casar, também não quer ter filho. Por isso que está envelhecendo. Fadada ao longo da história a diminuir poder, por isso que o Putin está com um garrote lá no pescoço da Europa, por conta da questão energética, é um continente em muitas dificuldades. Dentre elas, a questão da natalidade. Mas nasce pouca gente, não tem gente para trabalhar, ué. A população está envelhecendo. Por quê? Porque atacou o casamento. Não tem casamento, não tem filho. Quando tem casamento, não tem filho. E quando tem casamento, não tem filho, também divorcia, porque na Bélgica, 65% dos casamentos acabam. 1,9 milhões de casamentos na União Europeia. Olha só, no mesmo ano, dos 1 milhão e 900, né, durante 10 anos, no mesmo ano, casou, descasou. Dos 1,9 milhões, 800 mil casais concluíram o pedido de divórcio. Quase metade, né? No primeiro ano. Então, assim, por que eu trouxe essa questão? Porque isso é um desafio para a igreja cristã. Por isso que a importância da igreja diz respeito à forma que ela encara o casamento e defende o casamento nos termos que nós aprendemos com o mestre. Então você não é cristão. Nós precisamos manter princípios.
que é princípio? Princípio é algo que é inalterado, é princípio, está no princípio, é fundamento básico. E o casamento é uma instituição que a nossa igreja, que Cristo veio e disse, é assim que tem que ser. Então, assim, um cristão, um bom cristão, mesmo com as mudanças legais, talvez por isso que a CPAD da Escola Bíblica quis deixar claro a questão legal que está acontecendo mesmo, ataque frontal, de morte às instituições sagradas, mesmo que haja questão legal, mas há questões principiológicas, há questão de fundamento que nós não discutimos isso. Não está em negócio, não há negócio, não tem. E aqui eu tenho agora três slides aqui, eu até tenho isso aqui em slide, porque todos que eu faço tem slide. Eu desisti de passar no slide porque eu acho que fica mais, mas eu tenho todas as aulas. Eu vou usar um termo, que é de novo lá do direito. Ó. No Ocidente existe o tal Estado Democrático de Direito. É o Estado que garante o respeito às liberdades civis. Eu posso casar, eu posso descasar, eu posso casar com quem eu quiser, com quantas eu quiser. Ok. Dos direitos humanos, quem já ouviu? Através do estabelecimento de uma proteção jurídica que o Estado dá para as pessoas. Ok. Quando a gente estuda muito, eu já estudei muito direito, hoje não, a gente percebe que o Estado é obrigado, em determinados momentos, legislar alguma coisa. E não tem como. É o avanço da modernidade, da legislação, de aspectos morais que vão se corrompendo, de mudanças de concepções que, enfim, se alteram ao longo da história. Mas o Estado Democrático de Direito, ou qualquer outra instituição humana, ele está debaixo do que Deus, que Jesus, enfim, nos ensinou. Ele não está acima. Primeiro é Deus, depois vem o resto. Eu não vou entrar aqui não, deixa isso para lá. Eu andei pesquisando um livro chamado Terceira Vaga, Alvin Toffler. Eu recomendo a leitura, é um livro interessante. O cara é futurista, morreu aos 89 anos, agora recente, um americano. Ele previu um monte de coisa. Ele previu questões de tecnologia, ele previu a questão familiar. Olha o que ele fala. Eu nem sei se ele é cristão, sinceramente, mas ele é um cara de uma inteligência espetacular, futurista. O cara consegue, dado o conhecimento extraordinário, consegue visualizar o que vai acontecer. Porque quem conhece muito, consegue. Nesse livro dele, Terceira Vaga, fala assim: famílias fortes, igrejas fortes, sociedade forte, nação forte. Tem um exemplo tão simples que eu já falei outras vezes sobre divórcio. A célula compõe o corpo. Se a célula, que a gente nem enxerga, né? Tão pequena. Mas se a célula está doente, é o câncer, por exemplo, multiplicação de células de forma desordenada, o corpo adoece. Por que eu estou fazendo esse paralelo e por que o Alvin fez? Porque ele disse, se a célula, família, estiver forte, eu tenho igreja forte, sociedade forte e nação forte. Ao contrário, também é verdadeiro. Adoece a célula, o corpo padece. Adoece a família, destrói o casamento. Gente, nós estamos falando de questões morais, etc. Mas isso é muito mais. Uai, a perpetuação da espécie depende de quê? Eu disse há pouco, por que a Europa, eu tenho dados aqui, por que a Europa está envelhecendo? Porque não tem casamento, quando tem casamento a maioria acaba, e os que ficam, no máximo um filho. Vamos pôr assim, estou exagerando, lógico que tem exceção, mas a galera não quer assumir esses compromissos. E olha o que está acontecendo. Por quê? Olha, o sexo dentro de casa, com segurança, traz
filhos, perpetua a espécie. Aí bagunçou, não tem filho, um homem dá filho. Mulher com mulher, ninguém dá conta, não tem jeito. E olha o que é a questão, que eu acho legal trazer isso, porque acaba que ilustra. Tem um cara que eu discordo dele por completo, já li alguma coisa sobre ele, chama Karl Marx. Ele tem uma frase que é fantástica, eu trouxe essa frase para a aula de hoje, para vocês verem, que é interessante, você pegar uma postura de um cara que é ateu, mas você traz para o contexto que você quer, e aí você usufrui do conhecimento do cara, mas traz para o seu mundo. Tudo que é sólido desmancha no ar. Nada é perene. Tudo acaba, tudo muda. E aí tem uma segunda frase, que é desdobramento da primeira. E tudo que é sagrado também é profanado, porque já que nem tudo que é sólido, tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado também é profanado ao longo do tempo. Isso é o que está acontecendo com o casamento. E aqui eu trouxe 2 termos. Preste atenção nisso aqui que é legal. Eu achei isso aqui fascinante. Eu peguei filosofia de outro canto e trouxe para dentro da igreja. Mas vocês vão concordar comigo, eu imagino. O que é a modernização? Modernização é um avanço, é uma construção do homem. Que maravilha! A medicina avançou. Hoje a gente consegue vacina para atacar uma doença mortífera. A gente consegue, estando longe da família, acessar num celular e conversar com a esposa, com os filhos à distância. Tecnologia, era carta, demorava meses para chegar. É tecnologia, é conforto, é bem-estar, isso é modernização. E está certo. Não tem nada errado. A outra coisa é o modernismo, que é o termo que eu achei para contrapor os efeitos nefastos da modernização. Olha só, esse modernismo que eu estou tentando trazer para um contexto bíblico, é essa questão de atacar os valores, tudo pode agora, tudo desmancha no ar mesmo, nada é sólido, nada é perene, não tem dogma não, se mudou, a sociedade evoluiu, mas a que custo? Ferir de morte os princípios, que são imutáveis, ou pelo menos deveriam ser, que no caso é o casamento. Então, nós cristãos lutamos contra esse sistema de desintegração, olha o nome, dado ao modernismo. Modernização, estou falando de tecnologia, de avanços. Modernismo, eu estou usando uma palavra pejorativa para dizer, esse modernismo, que também vem com a modernização, está trazendo inúmeros problemas para a sociedade, que é atacar os dogmas, porque o que nós construímos, e usando o termo do Marx, se desmancha no ar, para ceder espaço a outras questões que são geridas por homens sem valores cristãos. E nós vamos ficar em cima do muro? Eu quero tomar tiro só de um lado. Posso tomar, e toma. Porque dependendo do ambiente, se a gente disser isso aqui, meu Deus, eu derrubo o auditório inteiro. Então nós precisamos estar cientes dessa desintegração típica deste mundo acelerado. Olha, vocês veem, desse mundo acelerado, porque quanto mais corre, vai mudando, ninguém nem vê. Acelerado e sem fronteiras éticas, morais, dogmáticas, valorativas. Nós temos valores cristãos que nós precisamos preservar nesta condição de cristão. Olha uma das frases, já que nada foi feito para durar, pois, como diria Marx, tudo é sólido, tudo que é sólido desmancha no ar. Não é assim. Nós temos questões que são, por exemplo, a eternidade, que desmancha no ar, isso é eterno. Nós temos verdades absolutas, nós temos doutrinas perenes, imutáveis. A última lâmina de conclusão aqui, ontem tive o privilégio de assistir a ministração
pastor Eudes, para os homens, e me permita, pastor, usar, que foi muito boa a ministração do senhor, num contexto de varão, de homens, que ontem era lá. Olha o mandamento, isso aqui também não tem negócio, isso aqui serve para nós homens. 1 Coríntios 11:3, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:3. Aí o pastor, interpretando esse versículo depois, nos mostra que há uma hierarquia, que é outra coisa que bagunçou a autoridade. Hierarquia remete à autoridade. Primeiro, Deus é o cabeça de Cristo. Primeiro, Cristo é o cabeça do homem. Segundo, terceiro, o homem é o cabeça da mulher. Então me dirijo aos varões. O casamento é uma instituição sagrada e está dizendo aqui que é o cabeça. Quem é o cabeça? O homem. Ele que tem o privilégio, vamos ver. Não é só autoridade, eu entendo como um privilégio de confiança, de um cargo em comissão que Deus deu a nós, homens, para sermos pais dos nossos filhos, de verdade, e ensinar esses valores, e dizer para ele, nem tudo que é sólido desmancha no ar. Existem coisas sólidas que são sólidas e vão continuar sólidas. Os ensinamentos de Jesus sobre o casamento é solidez, não desmancha no ar. Você, meu filho, vai casar com a mulher, vai ser próspero, vai ter filhos, vai ensinar para ele essa solidez que Cristo ensinou e veio ao longo dos séculos, e você vai ser um perpetuador, defensor, vai subir em cima do muro para tomar tiro só de um lado. Somos nós homens. As nossas esposas, elas têm que ter confiança. Assim, o meu marido, ele tem um plano A para ser provedor aqui em casa. Mas ele é preocupado, ele já tem até o B. A esposa nossa tem que ter segurança, que ela tem, me permita, um termo vulgar, um macho dentro de casa. Que preocupa com ela. Que preocupa com os filhos. Ontem um médico, dando palestra lá, o índice de mulher com depressão, um índice de mulher com diabetes, descompensadas do ponto de vista biológico, devido a questões psicológicas, porque não tem um macho dentro de casa. A mulher não se sente segura. Pois está dizendo aqui, o homem é o cabeça, é o homem que tem que ser o provedor. Não é questão de machismo, isso é uma coisa é ser machista, outra coisa é ser bíblico. Então nós precisamos entender essa hierarquia, nós precisamos entender que há solidez sim, nem tudo que é sólido desmancha no ar. Nós precisamos dar carinho, dar amor, dar segurança. A família precisa ser preservada, porque não tem nada de sutileza. Os ataques são brutais. Brutais. E nós, se o guardião da Constituição é o STF, e lá no 226 tem um artigo que fala especificamente homem e mulher e mudou, nós somos os guardiões, os comissionados, para fazer valer a verdade que nós aprendemos. E nós, homens, somos os líderes. Nós é que temos que fazer oração com nossos filhos. Nós é que temos que trazer eles para a igreja. Nós é que temos que dizer para eles, meu filho, nem tudo que é sólido desmancha no ar. E você tem um pai, um no céu e outro na terra. Todas as vezes que os nossos filhos saírem de casa, eles têm que sair e dizer, eu estou seguro. Porque mesmo que eu tiver um problema lá fora de casa, eu tenho um porto seguro que é o meu pai. É isso aí, professorzão. Obrigado.